Olá, Paulo. Primeiro, queria entender, porque não há nenhum indício por meio de investigações, nem da Polícia Federal, nem da Polícia Civil, de que o governo Lula tenha, né, ligações diretas com organizações criminosas, é importante destacar. Mas eu queria que o senhor destacasse para a gente, principalmente, como que agora Flávio Bolsonaro, diante das recentes indícios de ligação dele com Daniel Vorcaro, por meio do caso Dark Horse, como que ele vai se posicionar na campanha presidencial que vai ocorrer até outubro desse ano. Isso acabou prejudicando ele de alguma forma nas pesquisas de intenções de voto. Queria saber se também esse encontro com Trump faz parte de uma estratégia, de fato, para Flávio Bolsonaro se recolocar no jogo. Sobre as ligações do presidente Lula com o crime organizado, é muito fácil explicar, vide a proximidade que o Lula tem com o Nicolás Maduro, que hoje está dentro de uma prisão em Nova York, justamente com acusações de narcoterrorismo. O Maduro, que é amigo do Lula, Maduro, que a campanha foi financiada com dinheiro do PT, pelo marqueteiro do PT, o Maduro, que é conectado a esse Evo Morales, que é o cocaleiro, que também é amigo do Lula, membro do Foro de São Paulo. É muito fácil explicar que a primeira-dama do tráfico sendo recebida dentro dos ministérios do governo Lula. É muito fácil explicar a forma como o Lula e o próprio ministro da Justiça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, acessam comunidades dominadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É muito fácil. Eu posso passar aqui o dia falando sobre as conexões entre a esquerda brasileira e o tráfico de drogas. O fato da Polícia Federal não investigar realmente é meio curioso, né? Você pode pensar aqui que as pessoas que mais combateram o tráfico de drogas hoje no Brasil estão todas na prisão. O presidente Bolsonaro, o presidente que mais apreendeu drogas no Brasil, está na prisão. O vice-presidente da República, o general Braga Neto, responsável pela intervenção no Rio de Janeiro, que foi, inclusive, o que moralizou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, está na prisão. Anderson Torres, ministro da Justiça que mais apreendeu drogas, está na prisão. Quem mais? Silvinês Vasquez, o diretor-geral da PRF, que recordista de apreensão de drogas, está na prisão. Então, no Brasil, está na prisão quem combate o crime organizado e está dentro do Ministério do governo Lula, frequentando os órgãos do governo Lula, aqueles que são ligados ao tráfico, né? Eu não vou nem falar agora da Joslane, sei lá, essa influenciadora aí que morre de amores pro Lula, Lula é como se fosse um pai para ela, e a tentativa de assassinato ao Flávio Bolsonaro. A gente pode falar de bastante aqui dessas conexões, mas eu não quero tomar toda a entrevista para falar sobre isso, porque eu quero focar na visita. E sim, a visita foi muito bem sucedida, a população brasileira recebeu muito bem, e os levantamentos aos quais eu tive acesso mostram que reverteram completamente aquela bobagem envolvendo o Dark Horse, que foi, digamos assim, superada, pelo menos segundo os levantamentos na internet. Paulo, por que vocês consideram, e eu pergunto vocês, porque você estava acompanhando ele o tempo todo, então, né, compartilha da mesma visão, é do mesmo grupo político, por que vocês consideram isso tão relevante e por que vocês divergem do governo brasileiro que vê isso como uma intervenção americana no Brasil? Você pode nos explicar? Posso explicar com prazer, Raquel. Nós divergimos do governo brasileiro, talvez por conta das conexões que o governo Lula tem com uma rede muito próxima do tráfico internacional de drogas. Do nosso ponto de vista, nós entendemos que hoje 1/4 da população brasileira vive em territórios dominados pelo tráfico de drogas e por organizações criminosas, 1/4 da população brasileira. Se você pegar um outro dado, 56% da nossa população que reside nas capitais do Brasil se sentem impotentes diante do crime organizado. Eu sou do Rio, eu vivi isso muito perto, eu sei o que é viver numa cidade que é dominada por organizações que agem de fato como terroristas, organizações que fecham ruas, organizações que queimam ônibus, organizações que tocam terror e as pessoas não conseguem trabalhar, organizações que impedem que o Estado chegue na casa das pessoas mais vulneráveis, porque, claro, o rico acaba sofrendo um pouco menos, vive no condomínio, anda de carro blindado, a classe média, mas sofre, a classe média sofre, mas, acima de tudo, quem mais sofre é o pobre que não consegue chamar uma ambulância porque a rua está bloqueada pelo SAMU, o pobre que não tem alternativa para comprar gás porque tem que comprar com a milícia ou com o tráfico, que hoje em dia virou a mesma coisa, o pobre que tem que pagar a internet dessas pessoas, a TV a cabo, o pobre que tem que pagar a proteção para ter o seu estabelecimento dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Então,
Isso, para o senador Flávio Bolsonaro, e é uma ideia que eu incorporo também, que é muito minha também, isso é muito caro. É hoje um dos maiores problemas que o Brasil tem. Quando você pega, por exemplo, de novo, a minha cidade, o Rio de Janeiro é talvez a cidade mais bonita do planeta Terra. Por que o Rio de Janeiro tem um número... Eu moro hoje em Orlando. Orlando recebe 70 milhões de visitantes por ano. O Rio de Janeiro recebe 1 milhão. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque o Rio de Janeiro é um lugar inseguro e percebido como inseguro. E é inseguro não por conta dessas organizações, não por conta apenas de crimes locais, mas por conta dessas organizações que são hoje organizações transnacionais, elas estão fora do Brasil. A gente está acompanhando agora, por exemplo, o caso do traficante que está sendo extraditado para o Brasil, que foi preso na Bolívia. Na mesma Bolívia do cocaleiro Evo Morales, amigo do Lula, membro do Foro de São Paulo, que está tentando dar um golpe de Estado no presidente Luiz Arce. Não é golpe de Estado com batom e Bíblia, não. É golpe de Estado mesmo, fechando a rua. Cochabamba e acho que La Paz, as duas cidades estão fechadas. Então isso é muito caro para a gente. A destruição dessa rede é uma coisa muito cara. E eu posso dizer uma coisa a você, Raquel. Choca as autoridades americanas e chocou as autoridades americanas quando o presidente Lula veio, algumas semanas atrás, aos Estados Unidos para fazer lobby em favor de traficantes. Choca as autoridades americanas. Isso é uma vergonha para o Brasil e eu acho que eles tiveram uma visão muito positiva de ver que há uma alternativa no Brasil que é contra o crime organizado, com todas as consequências que isso tem para os Estados Unidos. Hoje o PCC e o Comando Vermelho lavam dinheiro para todas as organizações terroristas do mundo e para todos os cartéis já sancionados pelos Estados Unidos. Então, eu creio que se isso acontecer, se essa designação acontecer, Flávio Bolsonaro terá feito mais pela segurança pública no Brasil como pré-candidato do que Lula fez em 3 mandatos como presidente. Queria falar um pouquinho do seu papel e do papel do Eduardo Bolsonaro. Quanto tempo foi de planejamento para essa visita? Como vocês conseguiram, está todo mundo se perguntando isso, marcar todos esses encontros? Durante quanto tempo isso foi planejado? Olha, Raquel, ao contrário do Lula, nós não temos o Joesley Batista doando milhões de dólares para a campanha do Trump para conseguir acesso, para ter facilidade aqui de conseguir acessar o presidente dos Estados Unidos. É muito difícil acessar o presidente americano, né? Uma coisa engraçada, que depois da reunião com o Trump, no dia seguinte, quando a gente voltou à Casa Branca, as pessoas ficaram falando assim para a gente, poxa, as pessoas de dentro da Casa Branca, falando, poxa, vocês tiraram uma foto no Salão Oval com o Trump, a gente sempre quis tirar essa foto e não consegue. Pessoas próximas, às vezes do primeiro escalão do governo. Então, é muito difícil, sim, ter acesso ao presidente dos Estados Unidos. Agora, acontece que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro abriu mão do mandato dele justamente para se dedicar a essa atividade nos Estados Unidos, né? Ele sabia o que aconteceria, sabia que se continuasse com essa atividade no Brasil ele seria perseguido e, num gesto altruísta, abriu mão de todo um mandato pelo qual as pessoas brigam e uma eleição quase que certa para o Senado de São Paulo, ele abriu mão de tudo isso para se dedicar a essa articulação internacional que ele faz com muita qualidade, com muita maestria. Então, eu pude testemunhar, por exemplo, a forma como o senador Flávio Bolsonaro foi recebido no Chile, na posse do novo presidente Kast, ou como foi recebido em Israel pelo primeiro-ministro Netanyahu, ou foi quando foi recebido pela família Al-Khalifa no Bahrein, ou foi como recebido pelo MBZ nos Emirados Árabes Unidos. Enfim, é uma articulação internacional muito bem feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que tem realmente, eu acho que hoje é o homem no Brasil que tem melhor conexão nessa comunidade internacional. Nos Estados Unidos, ele é muito bem-vindo. Quando chegou ao Salão Oval, Trump recebeu ele como recebe um velho amigo. E no Brasil as pessoas podem reclamar, podem espernear, mas aqui nos Estados Unidos o deputado Eduardo Bolsonaro é muito respeitado. Mas durante quanto tempo vocês já vinham planejando e articulando essa visita? Olha, é difícil dizer, porque é uma coisa que foi aos poucos acontecendo. A janela de oportunidade se abriu mais após a visita com o Lula, né? O Joesley fez aquele pedido ao Lula, insistente, aquela ligação ao lado do Lula para o Trump, para tentar desbloquear aquela visita.
a contragosto da equipe do presidente dos Estados Unidos, mas quando aconteceu aquela visita, as pessoas explicaram ao presidente, olha, existe um outro candidato que está liderando as pesquisas para as intenções de voto, que é da família Bolsonaro, é filho do seu amigo e ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele é uma pessoa muito interessante. O Trump falou, olha, eu tenho interesse em conhecê-lo, e há cerca de 10 dias fez uma visita, fez contato conosco e um convite formal ao senador para que ele fosse à Casa Branca. Paulo, em algum momento, Flávio chegou a pedir, ou Trump chegou a sinalizar algum tipo de apoio para a eleição? Não, Flávio não pediu apoio ao Trump. O que o Flávio disse é que ele garantiu que ele será eleito presidente do Brasil caso nós tenhamos eleições livres, limpas e justas. Ele será eleito presidente e o presidente Trump e o próprio secretário Rubio e o próprio vice-presidente J.D. Vance deixaram claro que a vontade do povo brasileiro é que precisa prevalecer e que eles têm confiança de que o povo brasileiro vai tomar a decisão correta. Peço para que você deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Quero agradecer também aqui mais uma vez a sua participação, a sua audiência nessa tarde de sábado, tá bom? É muito gratificante mesmo ter o seu engajamento aqui nos comentários, comentando, deixando aí a sua opinião, tá? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.